Tá procurando uma loja com garantia e segurança para comprar sua Xbox Live Gold? MMS Games, parceira do Carlão, 100% garantido, entrega na hora, links estão na descrição. Além de Xbox, você tem jogos de PS4, jogos de Xbox, PSN e Xbox Live Gold. MMS Games, eu recomendo, os links estão aqui na descrição. Salve, rapaziada, Carlão na área, trazendo para vocês um vídeo bem diferente. Campeonato Carioca terá inveja, mas eu vou mostrar o pior, o mais difícil regulamento de todo o futebol europeu. Se você gosta de vídeos assim, deixa seu like, se inscreve no canal, vem curtir com o Carlão, entender um pouco mais, conhecer um pouco mais de futebol, Fórmula 1, FIFA, tem bastante coisas aqui para nós. Todos nós somos acostumados nos campeonatos europeus a 20 times, campeão, quem fizer mais pontos, cai 3, no máximo um playoffzinho, etc. Mas, cara, por causa da pandemia que nós tivemos, o futebol espanhol teve uma reformulação maluca, que para vocês entenderem eu não consegui nem destrinchar inteira. Vou passar para vocês tudo que eu entendi, ainda vai ficar uma parte para quem sabe um vídeo futuro. Para entenderem o contexto, temos a Liga, né? La Liga, que administra a primeira, que administra a segunda divisão. E aí, para baixo disso, quem administra é a Real Federação Espanhola de Futebol, a CBF deles. Para que a gente comece a entender o regulamento desse ano, da terceira divisão espanhola, precisamos entender como era antigamente. Sempre dividida por regiões, eram 4 grupos de 20 times, 4 grupos de 20 times, onde nós tínhamos o playoff dos campeões, né? Os primeiros 4 faziam playoff, subia 2, os que não subiam nesse playoff disputavam um outro playoff com os outros times ali de segundo, terceiro e quarto lugares. Então já era confuso. Com a pandemia, né, alguns descensos foram suspensos e aí foi necessário fazer até um acesso, juntaram terceira com segunda, virou bagunça. Regulamento da terceira divisão espanhola. Carlão tá com a cola aqui, vai mostrar para vocês. Vocês também vão ver na tela, porque não é simples. É um campeonato que não tem mais 80 times, né? 4 ligas de 20. Agora tem 102 times. E são divididos em 5 grupos, onde nós temos 3 grupos com 20 e 2 grupos com 21 times. Agora começa a bagunça. 5 grupos, grupo 1, 2, 3, 4 e 5. Esses 5 grupos são divididos em 2 subgrupos, ou seja, o grupo 1 tem o subgrupo A e o subgrupo B. O grupo 2 tem o subgrupo 1 e o subgrupo A e o subgrupo B. Todos os 5. Dos 20, dividem metade. Subgrupo com 10 e, no caso dos grupos 2 e 3, subgrupos com 11 times. Nesses subgrupos, os times jogam entre turno e retorno, todos contra todos. Então, o subgrupo de 10, 9 de ida, 9 de volta. O subgrupo de 11, 10 de ida, 10 de volta. Classificam-se para a fase seguinte dos subgrupos, 3 de cada. E aí, se você achou, não, Carlão, tá fácil até agora, calma. Desses 3 classificados em cada grupo, começa agora os enfrentamentos de segunda fase, né? Então, classificaram-se aí 30 times, correto? Se totalizarmos os subgrupos, são 10 subgrupos, 30 times. Vamos trabalhar aqui, por exemplo, com o grupo 1, onde tem o subgrupo A e o subgrupo B. 3 aqui, 3 aqui. Esses times carregam as campanhas da primeira fase para a segunda fase. Gols sofridos, pontos, obviamente vitórias, derrotas, empate. Já carregam os pontos. Esses 6 fazem um grupo só, onde somente os times da A enfrentam o da B e o da B enfrentam o da A. Eles não voltam a se enfrentar. Não entenderam? O Carlão repete. 3 do subgrupo A e 3 do subgrupo B, esses enfrentam esses. Eles não aqui se enfrentam juntos. Turno e retorno, totalizando 6 jogos, somando as campanhas que já trazem da primeira fase. Mas, Carlão, e naqueles grupos de 11, onde o cara vai ter 2 jogos a mais? Não se faz o totalizador da campanha, e sim um coeficiente. Confuso, bagunçado, maluco. Mas eles dividem lá o coeficiente para entender que se um time fez 30 pontos em 20 jogos, quanto que ele faria, por exemplo, nos 18 e equaliza todo mundo. Então a segunda fase é dessa forma, junta-se 3 e 3,
o subgrupo A enfrenta o subgrupo B e vice-versa. Turno e retorno fazendo 6 datas. Carlão, quem se classifica? Aí agora facilita. Desses 6, né, que virou um grupo novo, 3 melhores se classificam. Então nós teremos 5 novos grupos, né, dos que se classificaram. 5 novos grupos classificam 3. 3 vezes 5, 15. O 16º é o quarto melhor colocado de qualquer um desses grupos. Na matemática, eram 5 grupos de 20 ou 21, 5 grupos de 20, que dividiam-se em subgrupos. Virou, então, 10 grupos de 10, por exemplo. Classificou-se 3 de cada, e esses 3 de cada formaram 5 grupos de 6. Tá fácil. 5 grupos de 6. E agora classificam-se mais 3, os 3 melhores dessa segunda fase, e o melhor quarto colocado, seja com coeficiente ou sem coeficiente, o melhor quarto colocado. Aí sim, eles vão para o mata-mata com 16 clubes em sede única, ainda não decidida pela Real Federação Espanhola, tá? onde os 8 melhores são colocados num pote, os outros 8 em outro pote, e eles se cruzam, porém com o primeiro travamento que o primeiro aqui da chave do subgrupo A não pode enfrentar ninguém do subgrupo A, tem que pegar a chave diferente. Outro detalhe para definir os acessos. Desses 16 passam 8 para as quartas e aí sim 4 semifinalistas, que são os 4 que sobem direto para a segunda divisão espanhola. Tudo é sorteio. Se empatar é prorrogação, são jogos únicos. E se empatar na prorrogação não tem pênaltis, passa quem tiver melhor campanha. Há uma chance de haver pênaltis, quando os dois times que estiverem se enfrentando tiverem campanhas exatamente iguais, o que deve ser muito raro. Se você achou confuso até agora, né, o acesso, você imagina o restante que eu também não consegui destrinchar aqui. Eu separei lá no começo, né, a gente falou que no começo dos subgrupos classificam-se 3. Carlão, e o resto? Fica naquela divisão? Não. O futebol espanhol vai sofrer uma remodelação a partir da próxima temporada, onde nós teremos La Liga 2, primeira e segunda divisão. A terceira divisão vai se chamar Primeira Divisão REF-EF, ou seja, a primeira divisão da federação. E a quarta vai se chamar Segunda Divisão da Federação, ou seja, elas terão novos nomes. E a divisão desses times também se dá por um play-off dentro do torneio desse ano. Eu falei dos 3 primeiros que subiriam de cada subgrupo. E o restante? Em grupos de 10, o quarto, o quinto e o sexto vão para um torneio onde a mesma fórmula, e aí estou tentando lembrar porque não está anotado, a mesma fórmula do campeão faz-se nesse torneio para quê? Para que os 16 melhores também fiquem na primeira divisão da federação, que é a terceira. Os que não ficarem, os que não se classificarem nessa segunda fase, caem para a segunda divisão da federação, que será a quarta divisão espanhola. Também há um playoff do 8º, 9º, 10º ou 8º, 9º, 11º dos outros grupos, que é para quem fica na quarta divisão, que seria a segunda divisão da federação, e quem jogará uma quinta divisão futebol semi-amador. Altamente confuso. Muito, muito confuso. Imagina o Carlão para ler, traduzir, entender, colocar essas figurinhas para vocês entenderem na tela. Mas vale o esforço. 100 times divididos em 5 grupos de 20 ou 21 em subgrupos de 10. Matemática pura. E aí sim passam 3 de cada subgrupo, fecham grupos de 6, onde os 3 melhores somando 15 vão para as oitavas e o melhor quarto também. Isso é um resumo, fora os outros playoffs. Quer alguma nova liga? Quer que eu vou pesquisar para vocês entender? Joga aqui, comenta para o Carlão. Carlão, pesquisa para nós aí tal liga. Vamos tentar descobrir, vamos tentar achar. Muita gente também pedindo aí a terceira divisão italiana, que é confusa demais. Valeu, siga o Carlão nas redes sociais, a gente entrega bastante conteúdo. Tô a fim de ensinar bastante coisa de futebol para vocês. Canequinha do Ercílio tá ali, do Boca também. Fiquem com Deus, fiquem bem e até o próximo.